Olá, maquiamores! Tudo bem com vocês? Aqui é Kênia Souza e no passo a passo de hoje eu trago essa maquiagem de rosquinha que é super divertida, no qual eu trago para vocês esse efeito de 3D que fica super bacana, mas que você vai notar aí que não é difícil de fazer, hein? Então já prepara o seu material, mas antes eu quero que você deixe o seu like aqui embaixo para mim. Se está chegando por agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Então você já sabe, se você quer aprender como faz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? E o primeiro passo para essa maquiagem é camuflar a sobrancelha com cola bastão e já tem vídeo ensinando aqui no canal, você vai encontrar aqui nos cards. Logo em seguida, eu venho com um lápis branco demarcando a área que eu vou fazer o desenho da rosquinha. E para essa maquiagem, eu vou utilizar os pancakes cremosos da Rostinho Pintado nas cores pink e branco. E eu gosto, inclusive, de aplicar um pouquinho de diluidor de maquiagem para que ele fique mais fluido. Mas você pode aplicar uma tinta da sua preferência ou a tinta que você tenha em casa. Então, primeiramente, eu venho com um pincel redondo de número 2 para ter um pouquinho mais de precisão. E começo a riscar o desenho da cauda que cobre o donuts. Então, eu venho com o pincel língua de gato, preenchendo toda a região demarcada. E como a ideia é criar um efeito de cauda, eu venho agora com o branco, dando algumas batidinhas aleatórias para criar esse efeito. Dessa forma, vai criando naturalmente uma nuance do branco até o pink. E para criar o contraste, como se fosse uma sombra, eu vou utilizar o pancake cremoso nesse tom de roxo e vou dando batidinhas com o pincel redondo nas bordinhas das manchas brancas. E agora, com o pigmento bege médio da Slug e um pincel língua de gato, eu vou começar a preencher o restante da pintura. Em seguida, eu venho criando alguns pontos de profundidade utilizando o pigmento mágico da Slug na cor marrom. E para criar esse efeito, eu vou preferencialmente aplicar a tinta marrom nas voltinhas de baixo desse relevo. E agora, com o pigmento mágico da Slug na cor bege claro, eu venho criando alguns pontos de iluminação. Então, eu pinto a parte interna da massinha e também as bordas da rosquinha. Lembrando de sempre esfumar para que não fique uma marcação muito intensa. Agora, com o pancake cremoso branco, eu volto criando alguns pontos de iluminação nas bordinhas do recheio. Agora, eu volto com o pigmento mágico marrom e venho criando alguns pontos de maior profundidade e já aproveito para reforçar alguns contornos. E como estamos trabalhando com realismo, eu volto com o pincelzinho língua de gato, tirando algumas marcações que ficaram mais intensas. E agora, para criar os confeitos da minha rosquinha, eu vou utilizar várias cores de tinta e para isso eu venho fazendo algumas bolinhas, mas eu procuro fazer ela num formato mais oval para que me dê essa ideia de 3D. E para valorizar a nossa maquiagem, é super importante a gente dar um acabamento também no restante da pele. Para isso, eu utilizo uma base no tom da minha pele, venho fazendo recorte para ficar tudo bem certinho e logo em seguida venho preenchendo o restante da pele, dando batidinhas e o acabamento com uma esponja. E como a ideia dessa maquiagem é ressaltar a rosquinha, eu não quis fazer uma maquiagem muito elaborada do outro lado, então foi só um acabamento mesmo para deixar tudo bem uniforme, camuflar possíveis manchinhas da pele, enfim, para dar destaque ao desenho da rosquinha. Mas como eu sempre falo, fique aí à vontade para criar uma maquiagem do seu gosto. Agora que a pele já está pronta, eu vou criar um efeito de sombra da rosquinha sobre a pele. Para isso, eu venho com uma sombra ou um contorno no tom de marrom um pouco mais escuro e venho criando esse esfumado nas bordinhas do contorno. Cuide para não ficar muito marcado. Se você perceber que ficou muito escuro, você pode voltar com um tom de bege um pouco mais claro e ir esfumando. E para evidenciar o formato da rosquinha,
eu venho com a tinta preta e um pincel bem fininho fazendo um contorno. Esse contorno deve ser bem de levinho, utilizando pouca tinta e de preferência que ele esteja bem fininho. Com o mesmo pincel, eu venho fazendo a sombra em cada um dos confeitos. Note que eu vou fazendo apenas na parte de baixo e já vou levemente esfumando com o mesmo pincel, com a mão bem levinha. E com o efeito da sombra aplicada, agora é hora de aplicar alguns pontos de iluminação em cada um dos confeitos. Então, eu vou aplicar a tinta branca somente na parte superior. Dessa forma, criamos uma espécie de um contorno na parte superior com o branco e na parte inferior com o preto. Seguimos criando outros pontos de iluminação e evidenciando pontos com maior exposição à luz. Eu sei que às vezes criar esse efeito mais realista parece ser um pouco complicado, mas eu garanto para você que com um pouquinho de treino e também muita observação, você vai pegar o jeito, você vai conseguir aos pouquinhos administrar bem essa proporção de sombra e de luz, e com isso a sua maquiagem vai ficar cada vez mais bonita e cada vez mais elaborada, eu tenho certeza. E chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha aprendido muito com essas dicas. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem mais alguma dúvida ou também do que você gostaria de ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!